Ok, você não ouviu. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos à palestra de número 15 da 15ª Semana da Física, História de Todas as Mulheres. E hoje vamos ter uma palestra com a professora Gabriele Weber Martins, graduada em Ciências Moleculares pela USP, doutora e pós-doutora também pela USP. Atua como professora na Escola de Engenharia de Lorena e desenvolve pesquisa na área de física de partículas, campos e especificamente na área de integrabilidade. Além da orientação de alunos em iniciação científica, tem projetos em física teórica e também realiza projetos de extensão e divulgação científica. Como, por exemplo, o projeto Jogos Europeus como instrumento de ensino e popularização da ciência, e o projeto de colóquios e palestras Mamutes na Ciência. Vocês podem estar encontrando o projeto no Instagram, @Mamutes na Ciência. Eu gostaria de vos lembrar que o link da lista de presença está na descrição desse vídeo, então, por favor, eu peço que vocês assinem até o fim da palestra. Professora, você tem a palavra. Bom dia. Primeiro, queria agradecer o convite para participar da 15ª edição da Semana da Física, apresentando a 15ª palestra, então, coisa bem legal, essas coincidências bizarras da vida. E, assim, eu tenho uma relação muito íntima com a UNB, apesar de nunca ter sido aluna da UNB, né? O meu orientador de doutorado é o professor Arsen, e a gente ainda trabalha bastante, e basicamente o que eu vou falar hoje são coisas que ele me ensinou, basicamente, e coisas que a gente continua trabalhando até agora. E deixa eu abrir aqui a apresentação. Espero que vocês estejam me vendo, espero que esteja tudo funcionando. Deixa eu só terminar de carregar. E eu vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre modelos integráveis, e tentar falar o que eles são, para que eles servem, e tentar convencê-los de que modelos integráveis são legais e valem a pena serem estudados, tá? Então, fazendo algumas alusões a programas da TV, que os repórteres e jornalistas gostam de sempre distorcer o que a gente fala. Então, quando a gente fala modelos integráveis, talvez vocês pensem em modelos estragáveis, modelos intragáveis, tipo coisas chatas que quebram ou coisas que não são fáceis de digerir. Mas não, hoje a gente vai falar aqui no Pet Reporter sobre modelos integráveis, tá? Não estragáveis e não intragáveis. Por mais difíceis que eles possam ser, eles são muito mais simples do que eles parecem. E a gente vai explicar o que eles são e para que eles servem. O plano desse seminário aqui é, primeiro, fazer uma motivação bem rápida, né? Falando o que é a integrabilidade, ou pelo menos a ideia por trás da integrabilidade. E aí a gente vai fazer um crash course de mecânica clássica, porque é onde surge o conceito de integrabilidade na física. Falar um pouco de integrabilidade clássica, falar da relação com as teorias clássicas de campo. Aí depois chegar a falar de integrabilidade quântica e finalmente fazer uma aplicação à teoria de cordas e conjectura dessa. Vocês já devem estar craques porque vocês assistiram a palestra da Carolina. E a gente vai fazer um contraponto ao que ela disse. Então, primeira coisa, né? Vocês devem ter visto tanto nos primeiros cursos de física básica, quando vocês fizeram em mecânica clássica, que a mecânica clássica ela tem um problema central, que é determinar as trajetórias de sistemas físicos a partir da solução de suas equações de movimento. Então, o que é a mecânica clássica? É um arcabouço teórico que permite que a gente, dado um sistema físico, por exemplo, o sistema massa-mola, um peãozinho, a própria Terra rodando ao redor do Sol, que a gente consiga codificar esse sistema físico em termos de um sistema de equações, ou seja, a gente traduz um problema físico num problema matemático, resolvendo essas equações, a gente consegue uma equação para a trajetória que vai permitir a gente estudar o sistema. Tá? E aí, o que é integrabilidade? A integrabilidade aparece no contexto da mecânica clássica no século XIX. Ela foi introduzida pelo Liouville. Vocês talvez tenham ouvido falar dele em alguns contextos da física. E a ideia desse conceito é um arcabouço dentro da própria mecânica clássica para a resolução de alguns sistemas dinâmicos que são formulados do ponto de vista hamiltoniano, que é um dos formalismos da mecânica clássica, por quadraturas. Ou seja, basicamente é um método que surgiu inicialmente para integrar de uma maneira adequada, ou para saber se uma certa equação de movimento ela era integrável, ou seja, a gente conseguia encontrar a solução dela. E em 67 teve um grande avanço com o Gardner, Green, Kruskal e o Miura, que foi desenvolvido o método do espalhamento inverso, que eu vou voltar mais para frente,
falar sobre ele, que é um método um pouco mais consistente de como que a gente resolve sistemas dinâmicos hamiltonianos integráveis. E mais para frente, 3 anos depois, no começo da década de 70, surgiu a ideia do método do espalhamento inverso quântico na Escola de São Petersburgo. Tá, eu falei bastante de integrabilidade, falei de resolver, mas integrabilidade e solvabilidade, que é a habilidade de resolver uma equação, elas são conceitos levemente diferentes, tá? Sistemas integráveis podem não ter soluções analíticas. Um exemplo mais complicado, né, é o que acontece no que é chamado de TBA, que é ansatz de Bethe termodinâmico. Mais para frente eu vou falar do que é o ansatz de Bethe, mas não vou falar do termodinâmico porque ele é bem complicado, mas é um exemplo de um sistema integrável que vai chegar em equações integrais complicadas que a gente sabe que tem soluções, mas a gente não consegue encontrar essas soluções analíticas. Por outro lado, existem sistemas não integráveis que admitem soluções analíticas. Por exemplo, uma partícula em queda livre sujeita à resistência do ar. Mas ele não vai ser integrável. Então, qual que é a diferença entre integrabilidade e solvabilidade? A ideia é que o sistema integrável ele vai ter um comportamento regular, no sentido de ser periódico ou, de uma maneira mais geral, quase periódico, que seria o contraponto ao movimento caótico. Tá? E o que vai permitir essa regularidade do comportamento do nosso sistema é a existência de um número suficientemente grande de cargas conservadas. Ou seja, essas cargas conservadas elas vão vincular tanto o movimento do nosso sistema que ele vai ter que ser muito bem comportadinho. Por outro lado, o que é solvabilidade? É simplesmente a habilidade computacional para resolver equações integrais e diferenciais. Tá? São duas coisas que muitas vezes andam de ladinho, de mãos dadas, mas são conceitos bem diferentes. A gente vai estudar o conceito verde, o conceito vermelho a gente vai deixar mais de escanteio, muito embora eles sejam relacionados. Então, agora que a gente tem uma certa noção do que é integrabilidade, do que a gente está tentando estudar, eu preciso explicar um pouquinho, ou fazer uma breve revisão de mecânica clássica, então, para alguns termos ficarem um pouco mais claros, de eu poder explicar como formular a integrabilidade de uma maneira minimamente adequada. Então, apertem os cintos, porque a gente vai rodar. Então, quando a gente formula, quando a gente está pensando em estudar mecânica clássica, o que a gente precisa? Né? A gente precisa de equações de movimento, que vão ser... Como a gente obtém essas equações de movimento, a gente descobre, a gente discute daqui a pouco, mas a gente vai ter equações de movimento para descrever o nosso sistema. Mas vocês devem lembrar do curso de equações diferenciais de vocês, que equações de movimento, elas descrevem famílias de soluções. E essas famílias de soluções, elas vão ser fixadas no momento que a gente fixar condições iniciais ou condições de contorno. Então, quando a gente tem as equações de movimento fixam um conjunto de condições iniciais, a gente é capaz de prever o futuro. Ou seja, a gente consegue saber desse ponto, montar a nossa trajetorinha e saber onde o nosso sistema vai estar algum tempo depois. Por outro lado, isso aqui é o que está relacionado com a palavra determinismo, né? Opa, não era isso que eu queria ter feito, cliquei 2 vezes. Que é a gente conseguir controlar as condições iniciais do nosso sistema a ponto de saber prever o futuro. Por outro lado, a gente, na mecânica clássica, pelo menos quando a gente está olhando para sistemas de partículas, a gente pode, ignorando a termodinâmica e alguns outros processos mais complicados que vêm da mecânica quântica, a gente pode falar de trocar o futuro pelo passado, basicamente trocando o tempo por menos tempo. Então a gente tem uma certa reversibilidade dentro da mecânica clássica. E como é que a gente acha as equações de movimento? Temos alguns paradigmas dentro da mecânica clássica de como fazer isso. E o primeiro que a gente aprende, tá, ignorando Aristóteles, porque a gente sabe que ele já está errado, é o paradigma do Newton. E o Newton ele propôs 3 leis para poder formular a equação de movimento de um sistema. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é saber que vocês estão lidando com um referencial adequado. E é para isso que serve a lei da inércia. Basicamente, ela está selecionando uma classe particular de sistemas referenciais nos quais a segunda lei vale. Ou seja, eu estou estudando meu sistema físico, eu tenho que encontrar um referencial inercial. Aí, dentro desse referencial inercial, eu posso invocar a segunda lei, que vai me permitir relacionar as forças que agem sobre esse sistema com a variação do momento linear, e esse momento linear está de alguma forma relacionado com a posição, e resolvendo essa equação eu vou ter a dinâmica do nosso sistema. E tem a terceira lei que a gente não vai discutir, porque a gente já sabe que mesmo do ponto de vista clássico ela não faz muito sentido. Tá, então
voltando para o nosso problema central da mecânica clássica, que é determinar as trajetórias de sistemas a partir de suas equações de movimento. Então, uma vez que eu selecionei o meu sistema de referencial inercial, eu preciso saber a massa das partículas que estão envolvidas, eu preciso saber as forças e os potenciais que estão nessa brincadeira, e eu preciso saber as condições iniciais. Então, vamos pegar aqui o nosso sistema inercial aqui, que eu estou fazendo uma representação uma mais uma dimensão, porque é o que dá para desenhar dessa lousa, mas vocês podem entender que essa reta aqui, ela representa um número arbitrário de dimensões aqui, tá? Ao gosto do freguês. E eu estou pegando aqui um ponto inicial que vai representar as minhas N partículas. Então, o que acaba acontecendo? Eu tenho as minhas duas N condições iniciais, né? Eu sei onde esse cara está, e eu sei, por exemplo, a velocidade desse cara nesse momento t0. Com isso, eu vou ser capaz de, a priori, integrar as equações de movimento e descobrir para onde esse cara vai, num certo tempo futuro. Então, essa aqui é a nossa ideia, né? Isso que é o nosso problema e é o que a gente quer fazer. Tá? E como é que a gente faz isso do ponto de vista newtoniano? Se a gente olhar para a equação, para a segunda lei de Newton, a gente tem uma equação diferencial ordinária de segunda ordem. Porque basicamente o que a gente está falando? Que F é igual a dp dt, só que esse P? Esse P está relacionado com as velocidades das nossas partículas. E essas velocidades, elas são, de uma maneira geral, de uma maneira particular, né, na verdade, relacionadas com a posição, através dessa relação de derivação. Então, no final das contas, aqui eu tenho duas equações de movimento, que eu já dei uma certa desacoplada nelas, né? Ou seja, uma equação de segunda ordem. E como vocês devem saber, uma equação de segunda ordem precisa de duas condições iniciais, né? Constantes vetoriais, porque eu posso estar pensando em vetores, mas são duas. Uma para a posição inicial e uma para o momento inicial. E sabendo esses caras, eu sei a trajetória. Só que uma coisa interessante, deixa eu voltar rapidinho aqui, é que o que eu estou interessada no final do dia aqui é nas posições. Só que para eu saber as posições, não basta eu saber a posição inicial, eu preciso saber as velocidades iniciais. Ou seja, tem uma outra quantidade que está entrando aí na nossa abordagem que ela não está tratada simetricamente. Eu tenho um papel muito predominante da posição e das velocidades está de escanteio. Isso resulta da gente ter uma equação diferencial de segunda ordem. Se eu conseguir, por exemplo, desacoplar essas equações, ou tipo, transformar uma equação de segunda ordem para uma equação de primeira ordem, eu posso talvez tratar o momento e a posição de uma forma simétrica. Isso vai deixar a nossa abordagem um pouco mais simples. E essa é a ideia do formalismo hamiltoniano, que em vez de olhar para o espaço de configurações, que são os pontos no espaço parametrizados pelo tempo, eu vou olhar para o espaço de fase, que é um espaço que tem o dobro das dimensões do espaço de configurações, porque além das posições, eu vou estar olhando para os momentos. Então, o que eu vou ter? Em vez de eu ter só olhar para as posições, como eu fazia no caso newtoniano, e ter as velocidades aparecendo sem eu ter muito controle sobre elas, com aquela relação da derivada, eu vou agora liberar. Eu vou pegar, desacoplar o momento ou a posição do momento, e eu vou ter duas quantidades independentes. E quando eu faço isso, eu acabo chegando nas equações de Hamilton, que vão me dar as evoluções temporais, tanto das posições, que vão estar relacionadas com derivadas dessa hamiltoniana, que é uma função que descreve o nosso sistema com respeito aos momentos generalizados, e as variações dos momentos generalizados como menos a derivada da hamiltoniana com respeito às posições generalizadas. E uma coisa que é muito importante, quando a gente faz isso, a gente acaba ganhando uma estrutura algébrica muito poderosa, que são os parênteses de Poisson. E em termos dos parênteses de Poisson, a gente pode reescrever as equações de movimento de uma maneira muito compacta, que é falar que a variação temporal de uma certa quantidade física F é simplesmente o parêntese de Poisson dessa quantidade física F com a hamiltoniana do sistema. Isso está falando para a gente que a hamiltoniana está ligada ao operador de geração das translações temporais. Então, tem uma estrutura algébrica que está sendo revelada aí. E, se vocês também viram já a mecânica quântica, vocês estão vendo que isso é um caminho legal para a gente olhar para a quantização, porque isso bate muito com a ideia da formulação de Heisenberg. Tá, então a gente tem aqui o Hamilton vezes o Newton, tá? Quais que são as vantagens de cada um deles?
No caso do Hamilton, a gente tem uma trajetória no espaço de fase que efetivamente representa os nossos estados, porque cada ponto vai ter todas as quantidades que a gente precisa para tomá-las como condições iniciais, ou seja, cada ponto no espaço de fase é um ponto que tem uma primeira entrada, que é a posição, e a segunda entrada, que é o momento, enquanto que na formulação newtoniana a gente está olhando só para o espaço de configurações, que tem informação incompleta. Eu ainda tenho que colocar um espaço tangente em cima dele para ter todas as informações que eu preciso. Por outro lado, de um lado, pelo fato de eu ter desacoplado o momento da posição, as equações de Hamilton são de primeira ordem, mas eu tenho o dobro, enquanto que, no caso das equações de Newton, eu tenho equações de segunda ordem. E a grande vantagem aqui é eu tenho momentos e posições tratados simetricamente, enquanto que aqui eu tenho que ainda colocar essas velocidades iniciais na marra. Tá. E eu falei para vocês bastante de coisas que se conservam, que elas vinculam. Então, como é que eu vejo que uma coisa se conserva do ponto de vista do formalismo hamiltoniano? Basta eu calcular o parênteses de Poisson dessa quantidade com H e ver que dá zero. Isso vai me falar que essa quantidade F, ela não vai mudar no tempo. E por que isso é importante? Porque se essa quantidade não muda no tempo, no momento, quando eu for olhar para o meu espaço de fase, vai significar que eu vou ter uma certa superfície na qual uma hipersuperfície de dimensionalidade menor, na qual o meu sistema vai estar restrito. Então, se eu estou pensando que o meu sistema está de sistema bidimensional, que é essa folha maluca aqui, e eu estou fixando H, por exemplo, porque, obviamente, H comuta com H do ponto de vista do parênteses de Poisson, né? Porque esse cara aqui é um objeto antissimétrico. Isso está me falando que H é uma quantidade conservada. Se H é uma quantidade conservada, o meu movimento vai ficar restrito a hipersuperfícies de pelo menos uma dimensão menor que o meu espaço de fase, dadas por H igual a E. Então, em vez de eu ter a minha partícula livre para andar nessa superfície bidimensional, não, ela vai estar presa agora para andar nessas superfícies unidimensionais dentro dessa variedade mais complicada. E essa é a graça da gente ter quantidades conservadas. Quanto mais quantidades conservadas, mais dimensões a gente vai tirando que a partícula pode acessar. E no momento que a gente conseguir restringir o movimento a uma subvariedade de dimensão 1, a gente tem uma trajetória. Tá, mas como é que a gente acha quantidades conservadas? Como a gente está numa edição comemorativa das mulheres, é importante a gente lembrar a contribuição essencial de uma das matemáticas mais importantes do século passado, que é a Amy Noether, que ela demonstrou um teorema, na verdade dois, né? Eu só vou falar do primeiro teorema, que relaciona cada simetria contínua de uma ação. Ação a gente pode entender como sendo uma certa integral da Hamiltoniana, de uma certa maneira, a uma quantidade conservada. Então, ela está relacionando operadores que não mudam no tempo com geradores das simetrias. Ela está relacionando duas álgebras distintas que aparecem no nosso problema. E tem algumas realizações triviais ou bem conhecidas do teorema de Noether que relaciona translações no tempo com a conservação da energia, translações no espaço com a conservação do momento linear, rotações espaciais com a conservação do momento angular e transformações de calibre, ou de bitola, ou de gauge, como vocês preferirem chamar, com a conservação de alguma carga. Aí depende de qual teoria que você está olhando. Se você está olhando para a eletrodinâmica, você vai ter a carga elétrica. Se você está olhando para a teoria eletrofraca, você vai ter a carga elétrica e a carga fraca. Se você estiver olhando para a cromodinâmica, você vai ter a carga de cor. Então, isso aqui já está dando uma dica de como a gente pode encontrar algumas cargas conservadas. A pergunta é, será que essas cargas conservadas que a gente encontra via teorema de Noether, quando elas existem, são suficientes? Aí a gente vai ter que se preocupar, que é um dos problemas de daqui a pouco, em relação à integrabilidade. Uma última coisa que eu tenho que falar sobre mecânica clássica é a questão das transformações canônicas. Então, de uma maneira geral, eu estou formulando o meu sistema num espaço de fase que tem os momentos, as posições generalizadas e os momentos generalizados. E, de uma maneira geral, eu estou fixando um sistema de coordenadas, por exemplo, esse QP. Mas o que físico gosta de fazer? Físico gosta de ficar mudando de sistema de coordenada para ver se simplifica a vida. Existe uma classe particular de transformações de coordenadas no contexto do formalismo hamiltoniano, chamadas transformações canônicas, que vão levar o nosso espaço de fase no nosso espaço de fase, mas vão satisfazer três coisas legais. Vão preservar as equações de Hamilton, vão preservar os parênteses de Poisson e vão preservar os volumes no espaço de fase. Essas transformações aqui,
elas vão ser de particular interesse, porque elas vão ajudar a gente a simplificar o nosso problema. Basicamente, o que a gente vai fazer daqui a pouco vai ser encontrar algum algoritmo, ou provar que algum algoritmo existe, que me permitam partir de um sistema de coordenadas arbitrário para o meu espaço de fase, e através de uma transformação canônica, ou seja, que não quebra a nossa estrutura, chegar numa formulação que tenha cargas conservadas evidentes. E aí a gente chega, finalmente, ao conceito de integrabilidade clássica. Tá? Essa foto vai fazer sentido para vocês daqui a pouco. Então, o que a gente chama de integrabilidade clássica? É um conceito derivado do Liouville, que eu citei no comecinho da nossa apresentação. E, basicamente, a ideia é, eu vou pegar um sistema dinâmico, newtoniano, definido no espaço de fases 2D-dimensional, que eu vou chamar de M, com coordenadas generalizadas e momentos generalizados, uma certa hamiltoniana e parênteses de Poisson canônicos. Ou seja, que as coordenadas generalizadas e os momentos generalizados comutam entre si, e entre eles, deveria ter um P aqui, desculpa pelo erro, dão o nosso delta de Kronecker. E esse sistema ele vai ser dito integrável pelo critério de Liouville se existirem repara, metade da dimensionalidade do nosso espaço de fase, quantidades conservadas e independentes e em involução. Tá, o que eu quero dizer com involução? Involução é que elas comutam entre si de acordo com parênteses de Poisson. E como a hamiltoniana deve ser um desses caras, basicamente eu já estou garantindo a conservação quando eu escrevo isso. Independência é mais uma questão estrutural, eu não vou conseguir explicar muito sem entrar em detalhes de geometria diferencial, mas está falando para a gente que para cada ponto o nosso espaço tangente tem a dimensão adequada, ou seja, dimensão M. Ou seja, a gente não está perdendo dimensão, a gente não está perdendo informação nessa brincadeira. E nessas condições, eu consigo demonstrar o chamado teorema de Arnold-Liouville, que fala que se o sistema dinâmico hamiltoniano for integrável no sistema de Liouville, ele vai ter suas equações de movimento integráveis por quadraturas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se esse sistema ele é integrável por Liouville, eu sou capaz de encontrar uma transformação canônica que vai levar aqueles momentos e coordenadas generalizadas que satisfazem os parênteses de Poisson canônicos nas chamadas coordenadas de ação em ângulo, que vão satisfazer essas equações. Ou seja, as quantidades Fs elas vão ser conservadas no tempo, ou seja, elas vão ser as nossas constantes de movimento, as nossas cargas conservadas, e esses tetas vão ser ângulos. Porque eu estou pegando um teta zero e simplesmente fazendo ele rodar com essa frequência angular ômega. O que isso está falando para a gente? Isso está falando para a gente que o movimento vai acontecer em ciclos, periodicidade, e o espaço de fase ele vai ser simplesmente uma combinação desses ciclos, ou seja, a gente vai ter um d torus no final das contas, ou seja, os espaços de fase são razoavelmente simples. Então, vamos para um exemplo bem simples, o exemplo mais importante para a física, né, o oscilador harmônico, que a gente tem descrito por essa hamiltoniana, ou seja, meio de p ao quadrado mais ômega ao quadrado, que é o quadrado, com parênteses canônicos, porque a gente só tem duas variáveis, né, o p e o q. E o que está falando para a gente? Esse sistema ele vai ter uma quantidade conservada, porque é o que a gente precisa, né, um sistema bidimensional, que é a hamiltoniana. Afinal, a hamiltoniana comuta com ela mesma. Isso está falando para a gente que essa hamiltoniana vai ser uma dada constante. Eu estou colocando esse 2 aqui, que vem desse cara aqui. E deveria ter, acho que um. E que vai estar correspondendo a essas elipses. E a mudança de coordenadas que vai me dar a transformação canônica é exatamente essa. E ela vai trivializar a nossa equação, vai trivializar o hamiltoniano, vai deixar bem claro que ele é uma constante. O parêntese de Poisson vai ficar um pouco mais complicado, afinal a dificuldade tem que se conservar, e a gente vai ver que o movimento vai acontecer nessas elipses que tem esse ρ, que está chamando cada uma delas, que é essa raiz de 2e, e esse aqui é o fluxo dentro da própria elipse. Outro exemplo é o problema de Kepler, que é basicamente estudar o movimento de uma partícula de massa m e um potencial central da forma beta sobre r. E vocês devem saber que, contando as dimensões desse espaço de fase, ele tem que ter dimensão 6, ou seja, 3 coordenadas e 3 momentos generalizados. De acordo com o teorema de Arnold-Liouville, a gente precisa encontrar 3 quantidades conservadas. Isso vocês devem ter feito em mecânica clássica, ou vão fazer em mecânica clássica, em algum momento, que é encontrar a hamiltoniana, o momento angular total e uma das componentes do momento angular. Vocês vão achar isso e vão falar, tá, tudo bem, o sistema é integrável. E aí tem um trabalho um pouco maior, que eu simplesmente vou mostrar para vocês as caras, porque eu acho que é importante mostrar que as coisas não são tão simples quanto a gente fala, que é a função geradora da transformação canônica, que vai permitir a gente chegar na
solução usual e construir as coordenadas de ação em ângulo, que essas eu não vou exibir para vocês, porque elas são mais complicadas ainda do que essa função geradora. Mas a graça é, nessa brincadeira, a gente acaba encontrando outras quantidades conservadas, que são as outras componentes do momento angular e o famigerado vetor de Runge-Lenz. Tá? E aí a gente chega numa outra definição, que é a definição de um sistema superintegrável. Ou seja, um sistema hamiltoniano definido no espaço de fase 2D-dimensional, que possua m quantidades conservadas em evolução com esse m maior do que d, mas menor que 2D mais 1, é dito superintegrável. Se o m for exatamente 2D menos 1, esse sistema é maximalmente superintegrável. E a graça é, o problema de Kepler é um problema tão simétrico que, se eu pegar essas 8 quantidades conservadas que eu mostrei, né, porque que eu tenho, voltando aqui, né, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apenas 5 delas são independentes, mas 5 é exatamente 2 vezes 3, onde 3 é a dimensão do nosso sistema, menos 1, ou seja, esse é o sistema maximalmente superintegrável. Ele tem o máximo de quantidades conservadas que um sistema hamiltoniano pode ter. Tá, um contraponto para quem já estudou um pouco de mecânica clássica e de geometria diferencial é que existe um teorema, o teorema de Darboux, que fala que qualquer sistema hamiltoniano existe uma transformação canônica local para as coordenadas de angulação. O que quer dizer? Se eu pegar um sistema hamiltoniano, eu sempre consigo localmente, ao redor de um ponto, construir um sistema de coordenadas em termos das coordenadas de angulação. Contudo, o que o teorema de Arnold-Liouville está falando é, para sistemas integráveis, a gente consegue pegar essa transformação que é local pelo sistema de Darboux e estender para toda a nossa variedade. Ou seja, vai se transformar numa transformação global. Ou seja, a gente vai poder folhear todo o nosso espaço de fase através de supervariedade de níveis, nas quais as nossas constantes de movimento estão relacionadas a um certo valor fixo. Tá, mas como é que a gente faz isso de uma maneira um pouco mais prática? A gente constrói o que são chamadas de matrizes de par de Lax, que são duas matrizes que estão numa certa álgebra, não vou entrar tantos nesses detalhes técnicos, e elas vão ser, de uma maneira geral, são matrizes, né? Então, a dimensão delas pode variar dependendo de como você formula o sistema, que vão do nosso espaço de fase em R, cada um desses elementos, né? E elas vão satisfazer a chamada equação de Lax, ou seja, a variação temporal dessa matriz é o comutador das duas matrizes, e esse cara aqui vai ser equivalente à equação de movimento original. E qual que é a graça da gente reformular a nossa equação de movimento original em termos dessas duas matrizes? É que as cargas conservadas elas são trivialmente obtidas a partir dos traços das potências de L. Como é que a gente vê isso? Calcula a derivada desse cara, tá? A derivada desse ON, o que é? É o traço desse L vezes L vezes L vezes L. Então a derivada é linear, ela vai cair para dentro do traço, vai atuar num certo elemento, só que aí eu posso trocar esse elemento aqui pelo comutador. Mas o traço de qualquer comutador é zero. Então, isso aqui está garantindo que eu vou ter quantidades conservadas fáceis de encontrar. Tá? Esse par de Lax ele não é único, ele pode ser, existe então uma liberdade de calibre, que ela é simples no caso do L, simplesmente transformação adjunta, mas no caso do M a gente ainda tem que incorporar essa derivadinha aqui. Tá? Mas isso não é tão fora da prática de vocês, se vocês estudaram um pouco transformações de calibre no contexto do eletromagnetismo. E um exemplo de transformação de par de Lax para o oscilador harmônico é esse cara aqui. Então a gente tem o nosso P, o ômega, aquela frequência, e o M é esse cara aqui. Tá, só que o par de Lax, do jeito que ele tá, ele só dá pra gente as cargas conservadas. A gente ainda precisa garantir que elas estão em evolução. E aí que vai entrar a ideia da matriz R, que é um objeto que está no produto tensorial das álgebras, e os elementos vão ser funções das coordenadas do espaço M. E a gente que satisfazem a seguinte relação aqui. O parente de Poisson de L1 com L2, onde L1 é L tensor 1 e L2 é 1 tensor L, é dado por esse cara aqui. Tá? Então, isso aqui está dando uma condição suficiente e necessária para os elementos estarem em evolução, se existir essa matriz que faz isso. No caso do oscilador harmônico, a gente tem, e tá meio difícil de ver isso aqui, deixa eu botar esse carinha. Deixa eu parar de mexer o mouse, porque acho que aí vocês conseguem ver que o R12, que é essa matriz R, ela vai ser dada pelo produto tensorial de M por L. Tá,
E essa matriz R, ela está relacionada, obviamente, com a identidade de Jacobi, que a identidade de Jacobi é uma identidade estrutural para a álgebra dos parênteses de Poisson. E se eu supor que essa minha matriz R é constante e ela satisfaz essa condição de antissimetria, a gente vai ver que essa equação aqui, que é chamada equação de Yang-Baxter, é uma condição suficiente para garantir que os parênteses de Poisson vão satisfazer a nossa identidade de Jacobi. Ou seja, a gente está basicamente trocando a nossa álgebra por esse cara aqui. E essa equação de Yang-Baxter, ela tem uma função estrutural muito importante no estudo dos modelos integráveis, e basicamente o que a gente acaba fazendo em vários contextos práticos é procurar representações dessa equação de Yang-Baxter. Porque elas vão dar as matrizes R, e a partir da matriz R a gente consegue reconstruir basicamente toda a estrutura do par de Lax. Só que nem todos os sistemas integráveis eles podem ser resolvidos com par de Lax constante. Em vários momentos, a gente vai ter que introduzir uma dependência em termos de um parâmetro complexo, denominado parâmetro espectral, para conseguir formular os pares de Lax. O problema de Kepler é um exemplo. A gente só consegue encontrar um par de Lax se a gente introduzir essa variável complexa aqui. E aí o par de Lax ele é bem mais complicado. Ele tem essa cara aqui. Só estou colocando aqui de novo para ter uma expressão concreta, só para vocês verem. Existem essas expressões, elas não são tão bonitinhas. E estudando a estrutura analítica desses caras aqui, a gente tem, ou fazer toda a análise complexa de polos, estrutura de polos, resíduos, a gente consegue entender melhor os sistemas integráveis. Tá. Isso era o que eu queria falar brevemente sobre teorias com graus de liberdade infinitos, porque a graça para a física hoje, pelo menos a física teórica de altas energias, é estudar coisas com graus de liberdade infinitos, ou seja, as teorias de campo. E aí a gente tem alguns exemplos, né? O eletromagnetismo, a relatividade geral, são todos exemplos de teorias clássicas de campo. E a gente tem o problema dos graus de liberdade infinitos. E uma das coisas que a gente deve ter aprendido dos slides anteriores é que para eu ter um sistema integrável, eu preciso ter um número suficiente. E esse número está relacionado com a dimensionalidade do nosso sistema, do nosso espaço de fase. Se eu estou com um sistema que tem infinitos graus de liberdade, eu ia precisar ter infinitas cargas conservadas em evolução. Tá, mas como é que eu encontro infinitas cargas? Como eu sei que esse infinito tem a cardinalidade adequada? Então isso está falando que a formulação de Liouville, apesar dela apontar o caminho para a gente, ela não é tão conveniente, porque eu vou ter todo esse problema de contabilizar as nossas cargas conservadas. E aí a gente vai ter que procurar definições alternativas inspiradas nela. E a ideia é aplicar a ideia do par de Lax para definir o conceito de integrabilidade. E um preço que a gente vai ter que pagar é a gente vai ter que lidar só com teorias em uma mais uma dimensões. Existem algumas tentativas para formular integrabilidade em teorias com dimensionalidades maiores, mas ainda não são formulações muito bem estabelecidas, tem muitas disfunções. Existem algumas teorias em 2, 3 mais uma dimensões que são integráveis, mas são casos particulares, não existe uma teoria bem fundamentada, como é o caso para uma mais uma dimensões. E a ideia é a seguinte. Eu vou pegar a minha equação diferencial parcial original, e eu vou associar a ela um sistema auxiliar, tá? Um problema linear auxiliar. E eu vou dizer que essa teoria de campos bidimensional é classicamente integrável se existirem matrizes de Lax, a L e a M, que vão depender naturalmente de x e de t, as minhas duas variáveis do meu espaço 1 mais 1 dimensional, e o meu parâmetro espectral, das que as equações de movimento original admitam uma representação de curvatura nula. Ou seja, eu vou trocar a minha EDP original através de uma condição de curvatura nula, que está sendo expressa em termos do meu par de Lax, relacionado com o sistema linear auxiliar, que está desacoplando as derivadas temporais das espaciais. Eu tenho esse vetor aqui, que é o vetor auxiliar, é o nosso sistema. É um problema que a gente não sabe qual que é a priori. Pode, por exemplo, aparecer uma equação de Schrödinger, pode aparecer alguma outra coisa aqui, mas que vai estar relacionado com a nossa EDP original por essa transformação aqui. Isso está falando para a gente, do ponto de vista da geometria diferencial, que o par de Lax é uma conexão de curvatura nula. Coisa parecida com vocês devem ver em algum momento estudando eletrodinâmica clássica. Tá. Se eu tenho uma condição de curvatura nula, isso está me falando que uma dessas matrizes, ou a L ou a M, ela está relacionada com translações espaciais
Quando a gente olha para a nossa variedade, a gente vai olhar esses caras nos espaços tangentes e a gente vai querer levar um vetor que está aqui para um vetor que está aqui. Eu vou precisar fazer o transporte paralelo. E eu voltei mais do que eu devia. E esse L vai ser a matriz que vai fazer o transporte paralelo infinitesimal. Óbvio, né? Eu vou querer fazer o transporte finito. E para isso eu vou ter que integrar a exponencial desse L de x1 até x2, onde x1 e x2 são os pontos que me interessam. Isso vai me dar o que é chamado de matriz de transição. E por que eu estou falando isso? Porque se o meu sistema for periódico, ou quase periódico, tá? Dá para generalizar para esse caso, mas eu não vou entrar nesse detalhe, no intervalo 0 a 2π, eu posso fazer transporte paralelo que leva o meu ponto inicial de volta nele. Isso vai me dar o que é chamado de matriz de monodromia. E como eu tenho curvatura nula, esse cara não deve mudar, ele deve ser levado nele mesmo. Qual que é a graça disso? Se eu tomar o traço desse sujeito, lembra, traço é importante para a gente jogar fora computadores, eu vou conseguir construir as minhas quantidades conservadas. Então, eu consegui, abrindo mão de contar as minhas quantidades conservadas, arranjar um método em cima do par de Lax que me permite construir quantidades conservadas. Óbvio, eu ainda tenho o problema da involução. Mas antes de a gente lidar com isso, deixa eu dar um exemplo para vocês, que é o chamado modelo de Schrödinger não linear, que é um modelo que serve para descrever a propagação de ondas em fibras ópticas ou, de uma forma mais concreta, a evolução de envelopes de grupos de ondas modulados pela propagação em ondas em água. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma onda se propagando no meio não linear, eu tenho um fator de dispersão, que é um cara quadrático, e eu tenho a não linearidade, tá? Que é o cara que fode a nossa vida. Se eu não tivesse a não linearidade, que está com esse termo cúbico aqui, eu ia conseguir resolver isso facilmente. Tá, eu consigo encontrar uma Hamiltoniana para esse cara, eu consigo encontrar parênteses de Poisson canônicos, eu consigo escrever a equação de movimento. E, posteriormente, eu consigo introduzir um par de Lax que me permite, através de uma condição de curvatura nula, reproduzir essa equação de movimento. Então, se eu for lá calcular a derivada de t aqui, a derivada de x aqui, a derivada de t aqui, e o subtrair do comutador, eu vou chegar em algumas condições, e uma delas é a equação de movimento. Eu vou ter várias, né? Uma equação de movimento para psi, uma para psi estrela, e assim por diante. E aí eu posso construir a matriz de monodromia, que ela está formulada em termos de umas coisas chamadas parâmetros de espalhamento, que são esse A e esse B. A nossa não linearidade está entrando aqui, a dependência no parâmetro espectral. As cargas conservadas, elas vão estar relacionadas com o traço dessa matriz, ou seja, vão estar relacionadas com, no final das contas, o logaritmo do A. E eu vou poder fazer essa expansão, eu vou ter essas cargas conservadas, e essa expansão ela é feita no parâmetro espectral, então aqui fica claro o papel do parâmetro espectral, que ele vai me permitir encontrar essas infinitas cargas conservadas, e se eu escrever essa torre de cargas conservadas, eu vou ter alguma coisa tipo a carga, eu vou ter alguma coisa tipo o momento, eu vou ter a nossa Hamiltoniana, e eu vou ter caras que eu não sei falar exatamente qual que é o significado físico, porque eu não sei qual que é a simetria associada via o teorema de Noether. Mas eles existem, e eu preciso que eles existam para poder falar que esse sistema é integrável. E a partir desses parâmetros de espalhamento, eu consigo construir a transformação de ângulo e ação, para as coordenadas de ângulo e ação. E aqui eu consigo ver que esse φ não só satisfaz o parênteses de Poisson canônico, mas ele é uma exponencial de um ângulo. E as cargas conservadas estão relacionadas com o quadrado desse cara. Então esse sistema, apesar de eu ter passado de uma maneira muito rápida, ele é solúvel, apesar de ser uma coisa razoavelmente complicada. Falta a questão da involução, e para isso eu vou precisar introduzir a matriz R, da mesma forma que para sistemas com graus de liberdade finitos, e para fazer isso, eu vou precisar garantir que a matriz de Lax satisfaça esse tipo de relação com a nossa R sendo antissimétrica, porque nesse caso a gente vai ter que o comutador de das matrizes de monodromia são dessa forma, e tomando o traço de um comutador é zero, então elas estão em involução. Legal. Só que repara nisso, né? Essa minha relação ela depende do delta de Dirac, tá? E por isso elas são chamadas de ultralocais. E a nossa teoria, basicamente, ela só funciona para esse tipo de cara, tá? Guardem isso que eu vou fazer um comentário daqui a pouco. A gente vai ter o equivalente da equação de Yang-Baxter como uma condição de suficiência para a identidade de Jacobi.
E aí, a gente volta, né? LT são duas variáveis convenientes para exibir e entender a estrutura integrável de um modelo. E a gente pode quantizar esses caras através das relações de troca de Scaling, né, que são esses carinhas aqui, para chegar num caminho para a quantização do modelo. O único problema é que a gente tem essa hipótese de ultralocalidade, que ela é bem resistiva. Por exemplo, a teoria de cordas importante para a conjectura da SFT, ela não é ultralocal, tá? E a gente vai voltar mais para frente. Um comentário importante sobre a teoria de modelos integráveis é essa questão das ondas de translação do John Scott Russell, que basicamente ele observou em 1834, quando ele estava cavalgando pelas ruas de Londres, eu acho, nos canais, uma onda que se propagava com uma velocidade razoavelmente constante e sem perder a forma por aproximadamente 3 km. Ele acabou de exibir pela primeira vez o comportamento solitônico, que são ondas estáveis que viajam a longas distâncias sem perder a forma. A velocidade dela vai depender do tamanho e da largura da onda, bem como da profundidade da água. Elas não se espalham, ou seja, se eu pegar duas ondas dessas, elas vão passar uma pela outra, sem perder informação. E esse trabalho do John Scott Russell não foi muito levado em crédito, por causa que a gente tinha outras teorias que explicavam melhores os resultados e estavam em contradição com os resultados do Newton e do Bernoulli, e o Newton e o Bernoulli eram caras muito mais famosos, mas em 1895, o Korteweg e De Vries modelaram o fenômeno que o John Scott Russell descreveu através da equação de KdV, e só em 65 que foi encontrada a solução numérica do comportamento solitônico dessa equação. E em 67, aquele trabalho que eu comentei no começo, foi desenvolvido o método do espalhamento inverso para descrever a solução analítica dessa equação. Então, essa equação de KdV é uma equação de terceira ordem, ela pode ser descrita de um par de Lax, bem complicadinho, e ela tem uma solução de um sólido, que é essa equação aqui. Acho que agora vocês conseguem ver. Mas eu não estou tão interessada nisso, eu quero mostrar para vocês coisas bonitinhas. Vamos ver se vai funcionar aqui. Então, essa aqui é a solução de um sólido. Eu posso mostrar para vocês a solução de dois sólidos. Um sólido passando pelo outro sem perder a forma. Então, você vê que eles parecem que não se combinam, não se combinam, e um passa pelo outro como se nada fosse. E vamos ver se eu consigo mostrar um videozinho disso feito no laboratório. E aí vocês puderam ver no finalzinho as duas ondas se aproximando, parece que vão se unir, mas uma passa pela outra como se nada fosse. Que esse foi exatamente o fenômeno que o John Scott Russell tentou descrever. Óbvio que ele só tinha uma das ondas, mas isso é uma comprovação experimental dessa teoria. Tá, então, em suma, no método de espalhamento inverso, que foi usado para resolver isso, aparecem as duas equações que a gente tinha lá do sistema linear auxiliar. E essas duas equações, o que elas fazem? Elas vão permitir que a gente resolva os parâmetros de espalhamento, que são os caras que vão entrar na nossa matriz de transição e vão permitir a gente calcular tudo, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes, eu vou só fazer esse diagraminha aqui, que eu acho que é um pouco mais interessante. Então, o que eu tenho? Eu tenho a minha condição inicial para o meu campo, que vale para todo x e o tempo zero. O que eu quero? Eu quero encontrar quanto que vale o campo para x em qualquer t, que seria a solução do EDP. Só que isso é complicado. O que eu faço? Eu vou e troco essa equação do φ x igual a t pelo espalhamento direto, que vai ser a resolução em termos daquelas variáveis de espalhamento. Ou seja, eu estou trocando a informação do campo por essas variáveis de espalhamento que estão codificadas na minha matriz de transição. Esses caras eu consigo fazer evolução temporal usando as equações de Lax. E depois eu posso, de um método razoavelmente complicado, chamado a parte do espalhamento inverso, reconstruir o meu campo original. Que é complicado, mas é mais fácil do que fazer o caminho tradicional. E isso chega rapidinho no que eu queria falar sobre integrabilidade quântica. E aqui eu vou falar só sobre sistemas discretos, porque os sistemas contínuos são bem mais complicados. E a ideia é, vou considerar agora uma rede,
unidimensional, com N sítios e condições periódicas de contorno. Dá para pensar em condições antiperiódicas, dá para pensar em redes abertas, só que as coisas ficam mais complicadas. E para cada sítio, eu vou associar um espaço vetorial, tipo C2, por exemplo, com uma base spin-up, spin-down. Então, eu estou olhando para um exemplo já bem concreto, que é o ferromagneto de Heisenberg, que foi o primeiro sistema quântico em 28. O espaço de Hilbert total vai ser dado pelo produto tensorial dos espaços de Hilbert de cada um dos sítios. E em 28, o Heisenberg mostrou que esse hamiltoniano, onde esses caras são os operadores de spin, ele é integrável. Como ele fez isso? Ele precisava resolver a equação de Schrödinger. Ele precisava, ou seja, encontrar a função de onda descrevendo o estado com o psi, que é o estado que foi criado por N aplicações do nosso operador de criação. Ou seja, o espaço, por exemplo, com N spins para cima ou N spins para baixo, dependendo do que você está chamando de vácuo. Ele fez um chute educado, o ansatz dele, né, o ansatz de Bethe, jogou aqui e rodou a manivela. No que ele rodou a manivela, ele chegou umas condições de consistência, com esse S dado por isso. Esses caras aqui são as chamadas equações de Bethe, que são as condições de quantização para o momento de pk de partículas em uma caixa de comprimento n. Esse S aqui é nada mais, nada menos do que a matriz de espalhamento. Então, o que está basicamente falando aqui é que os meus spins, eles se comportam como solitons. Um passa pelo outro. Então, isso vai levar para o que é chamado de magnons e comportamento magnônimo, que é o análogo dos solitons que é o soliton desse sistema. E ele conseguiu calcular a energia diagonalizando o nosso sistema. É possível misturar o método do espalhamento inverso clássico com o ansatz de Bethe coordenado, que foi o que eu acabei de explicar para vocês, o que é chamado de método do espalhamento inverso quântico, e conseguir aplicar toda aquela formulação clássica no contexto quântico. Ou seja, a gente vai ter operadores de Lax, a gente vai construir uma matriz de monodromia, esses operadores de Lax vão satisfazer as equações, as relações de Scriani de entrelaçamento, a gente vai conseguir relações de entrelaçamento para a matriz de monodromia. Com a matriz de monodromia, a gente encontra uma quantidade de quantidades comutantes a partir do traço da matriz de monodromia para o nosso intervalo inteiro, e, por exemplo, a gente pode vir encontrar o hamiltoniano nessa família. Para sistemas simples, por exemplo, no caso do ferromagneto de Heisenberg, a gente tem que a nossa matriz de monodromia vai ter essa forma, o ansatz de Bethe vai ter essa cara, ou seja, o nosso espaço com o momento de cada um dos nossos spins para cima vai ser gerado por esse operador B, o A e o D vão estar relacionados com o traço desse cara, que vão estar relacionados com o espectro, ou seja, a gente vai chegar nas equações de Bethe também. E por que eu estou falando de tudo isso, né? Vamos fazer o nosso grande finale olhando para a teoria de cordas e a conjectura da SFT, que vocês já devem conhecer mais ou menos, se vocês assistiram o seminário da Carolina. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes, vocês sabem que a teoria de cordas é um candidato à teoria de tudo, e por isso inclui a gravitação quântica, porque ele descreve uma excitação sem massa, com spin 2, que pode estar associada com graviton. Essas partículas que surgem da teoria de cordas, elas podem ser entendidas como modos vibracionais de uma corda, que é o nosso objeto fundamental. Ou seja, a nossa teoria tem cordas que vibram, sejam elas abertas ou fechadas. Essas cordas, elas vão descrever as nossas partículas fundamentais e as nossas interações, e juntando, subindo escala, a gente chega no que a gente vê no nosso dia a dia. Graças à teoria de cordas, ela é uma teoria em uma mais uma dimensões, pelo menos do ponto de vista da formulação dela. Muito embora ela precisa de um espaço de imersão que varia a dimensionalidade 10, se a gente está com a supercorda, 26, se a gente está com a corda bosônica, a ação dela é uma ação em uma mais uma dimensões. Tá? Que é onde está acontecendo a nossa física, que é na folha mundo, que é onde a dinâmica da corda acontece. Ou seja, a teoria de cordas, ela é um candidato a gente aplicar a teoria dos modelos integráveis para resolver problemas. E aí, falando rapidinho da conjectura ADS-FT, proposta por Maldacena em 97, o que ela está propondo? Ela está propondo uma equivalência forte-fraca entre teorias de calibre, por exemplo, a N igual a 4D super N μ, e teorias de gravitação, por exemplo, as supercordas 2B em ADS5 cross S5. E ela é um exemplo do princípio holográfico, que basicamente o que a gente está fazendo é descrevendo a informação que está numa superfície a partir do bulk e vice-versa. Então, a gente está codificando uma informação
D mais um dimensional e uma superfície D-dimensional, tá? Então, a teoria de gravidade está em D dimensões e a teoria de campos está em D-1. Então, se vocês lembrarem da palestra da Carolina, vocês vão ter que, nesse caso que a gente analisa, que é o caso mais comum, que é o AdS5 cross S5, o S5 são as dimensões que estão compactificadas, o AdS5 é onde a física realmente está acontecendo, né? E é um espaço 5-dimensional. Como eu vou para a borda, eu vou para uma teoria em 4 dimensões, que vai ser a nossa Yang-Mills, N igual a 4 super Yang-Mills, que é uma teoria que é parecida com a QCD. Ou seja, isso é uma dualidade. E a ideia de dualidades é a gente ter descrições semelhantes para a mesma... descrições equivalentes para a mesma teoria ou para o mesmo problema, só que tenham abordagens diferentes. Então, o que acaba acontecendo na conjectura da SFT é que ela mapeia os limites de acoplamento forte da teoria de calibre, o limite de acoplamento fraco da teoria de cordas e vice-versa. Ou seja, ela é uma teoria que me ajuda, por exemplo, sabendo como funciona a teoria de calibre do modo perturbativo, ou seja, com acoplamento baixo, entender como funciona a gravidade com acoplamento forte e vice-versa. Ou seja, é uma dualidade muito útil, porque me permite fazer contas e pegar resultados não triviais que a gente não teria de uma maneira usual, porque basicamente o que físico sabe fazer é calcular a série de Taylor, ou seja, lidar com limites perturbativos. O problema é, a não trivialidade dessa dualidade faz com que ela seja muito difícil de provar, porque basicamente eu vou ter que entender como fazer esse fluxo que me permite passar do regime perturbativo para o não perturbativo. E aí que está a grande dificuldade da demonstração da conjectura da SFT, que apesar dela ter vários exemplos de utilidade, e a Carolina citou um deles, aqui eu estou citando, por exemplo, a questão dos buracos negros, e você calcular a entropia de buracos negros, brincando com a conjectura do Hawking, o espalhamento de hadrons, por exemplo, que apareceu no quark gluon plasma, no Higgs, você usar a Super Yang-Mills como um análogo para QCD, ou seja, que tem algumas características semelhantes a QCD, mas é mais fácil de calcular porque a gente tem muito mais simetria, e algumas aplicações em matéria condensada. O problema é que isso ainda é apenas uma conjectura, e basicamente tudo que a gente pode fazer é olhar casos particulares, como a Carolina citou, e mapear, consigo fazer essa conta nesse lado, consigo fazer a conta nesse lado, e eu vejo que dá a mesma coisa. Isso não prova a nossa conjectura, mas duas coisas, né? Dá uma evidência de que parece que está certo, e se eventualmente a gente encontrar um caso que ela falha, a gente fala, ó, tudo bem, isso é uma conjectura que não é verdade, porque basta de encontrar um contra-exemplo para saber que o teorema não é válido. Mas como é que a gente prova? Então tem um caminho, uma ideia para provar a conjectura da SFT, que é através dos modelos integráveis, porque os modelos integráveis, eles são não perturbativos, ou seja, eu faço um corta-caminho por toda essa dificuldade de acoplamento fraco-forte. Tá? E uma coisa que a gente sabe é, se eu olhar para as duas teorias que estão sendo dualizadas pela conjectura da SFT, a teoria de cordas e a Super Yang-Mills, a gente tem estruturas integráveis em ambos os lados da conjectura. Então, basicamente, o que eu preciso fazer é relacionar essas duas estruturas integráveis. E aí que está a não trivialidade do projeto, né? Então, deixa eu tentar explicar o que acontece no exemplo mais estudado da conjectura, né, que é cordas clássicas em EDS5 cross S5 e operadores primários em variantes de calibre, que são coisas que são análogos de energia numa teoria conforme. Tá? Então, o que eu quero fazer? Eu quero calcular a dimensão de escala, que é o nosso análogo de energia na teoria de calibre, e eu quero calcular a energia de estados de cordas. Como é que eu faço isso, se eu não sei calcular isso de uma maneira geral? Do lado da teoria de calibre, a gente precisa encontrar o operador de dilatação, que é o cara que vai dar exatamente a nossa dimensão de escala. Só que esse operador de dilatação, ele pode ser mapeado em cadeias de spin. Eu citei para vocês cadeias de spin, como a de Heisenberg, elas são integráveis. Usando os NZs de Bethe, que são os chutes educados de Bethe, que a gente tem uma família, por exemplo, mostrei para vocês o algébrico coordenado, citei para vocês o termodinâmico no começo do seminário. Então tem uma família de formas de lidar com os chutes do Bethe, e isso permite a gente calcular a dimensão de escala no lado da teoria de calibre. Por outro lado, a teoria de cordas é um modelo sigma não linear, e modelos sigmas não lineares clássicos, eles já são conhecidos como modelos integráveis, para os quais a gente pode aplicar o método de espalhamento inverso clássico, e com isso calcular a energia. E chegar numa equivalência.
Só tem um problema nesse programa. Esses caras aqui são clássicos. E permitem, obviamente, a gente ter uma aproximação no limite semiclássico de tudo que está acontecendo. Só que se eu quero realmente provar a minha conjectura, eu preciso pegar esse lado aqui do que está acontecendo em teoria de cordas e quantizar. E aí esbarra no problema que eu citei há um tempinho atrás, que a teoria de cordas em ADS5 cross S5, ela não é ultralocal. Ou seja, a gente ainda precisa desenvolver métodos para lidar com teorias não ultralocais para poder fazer esse programa. E é basicamente isso que eu tenho trabalhado juntamente com o professor Arsen, em métodos para lidar, ou arcabouços teóricos para lidar com teorias não ultralocais. Isso basicamente termina o meu seminário. Muito obrigada. E a gente abre para perguntas. Só colocar a palestra, as duas câmeras. Ótimo. Excelente, professora. Essa palestra foi muito interessante. A parte física e matemática era bem complexa, mas ela pode ser muito divertida. Eu não estou muito familiarizado com as equações, mas eu vejo, tipo, parece muito interessante aí. Só o fato de você ver a beleza das equações e o que ela pode ser aplicada dá um interesse, sim. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Espero que tenham realmente gostado e tenha sido, pelo menos, possível pegar as ideias, né? As equações estão lá só para dar cara e falar, ó, não é tão simples assim. Eu acho que é desonesto não mostrar as equações. Sim. Para dar um embasamento e não ficar só naquela parte só de texto. Ótimo. O chat interagiu bastante, teve bastante pergunta e a gente vai começar com uma delas. A primeira pergunta é do Rafael Pacheco. Quando usamos o formalismo lagrangiano na eletrodinâmica, por exemplo, por que precisamos de um espaço físico, um espaço afim para juntar quadrivetores a pontos? Eu não sei se eu entendi a pergunta dele. Como assim juntar quadrivetores a pontos? O que acaba acontecendo é, de uma maneira geral, nas nossas teorias físicas, a gente tem a nossa variedade, que é o espaço-tempo, e tem estruturas adicionais que estão nesse espaço-tempo, que são fibrados. Então a gente pode entender, por exemplo, então imagina que a minha cabeça é o nosso espaço-tempo, e a gente tem coisas adicionais que estão penduradas, tipo cabelos. O campo eletromagnético pode ser entendido como um fibrado nesse espaço-tempo. Então eu posso entender o campo elétrico, para facilitar um pouco a vida, como sendo o potencial de gauge, como sendo um cara que está, em cada ponto do nosso espaço-tempo, um vetorzinho associado. Então a gente vai ter um fibrado, que é essa ideia de tipo, eu ter uma superfície e eu tenho várias fibras saindo dela, uma para cada ponto. Não sei se foi isso que você perguntou. Qualquer coisa ele pode estar enviando no chat a pergunta de novo, que a gente pode estar revendo. Ele também fez uma outra pergunta. Essa necessidade de espaço tangente é inerente à estrutura da representação tensorial? Sim. Ok. Basicamente, porque o que está acontecendo... Deixa eu ver se eu consigo... Então, pensa que você tem uma esfera, tá? Se você quer estudar o que está... Porque, basicamente, tudo que a gente faz na física, ela está olhando o que está acontecendo localmente. Então, se eu tenho uma esfera aqui bonitinha, eu quero entender o que está acontecendo no ponto. No ponto, eu posso tentar encontrar um espaço tangente, que são o espaço das velocidades, que estão nesse espaço. Então, eu acabo precisando do espaço tangente nesse sentido na física, porque eu preciso das velocidades. Certo. A próxima pergunta é do Enio Souza. Quais seriam algumas aplicações do modelo de Landau-Lifshitz? Acredito que seja assim que se pronuncia, em Lattice-rede. Poderia comentar um pouco a respeito? Calma, deixa eu pensar um pouco, que faz tempo que eu não trabalho com o modelo de Landau-Lifshitz, eu nunca trabalhei com ele na rede. O que eu sei do modelo contínuo é que ele aparece num dos subsetores da teoria de cordas em ADS5 cross S5, então estudar a integrabilidade dele é importante para entender a integrabilidade da teoria de cordas, que isso foi o que eu efetivamente trabalhei. Mas na rede, eu sei que ele está relacionado com spins, e a gente consegue pegar algumas cadeias de spins associadas, mas agora eu não vou lembrar se o Lifts ele é o limite contínuo de qual
modelo, se ele é o de 6 pontos ou de 8 pontos. Mas ele está relacionado com ele está relacionado com limites de baixas energias de cadeias de spin mais gerais do que as de Heisenberg. Certo. Próxima pergunta do Jorginho Souza. Bom dia, professora. Existem aplicações da integrabilidade no nosso cotidiano? Por exemplo, a equação não linear de Schrödinger, ela serve para a gente entender a propagação de ondas em fibras ópticas. Então, estudar essa equação em uma mais uma dimensão, por exemplo, que representa uma fibra óptica, né, ajuda a entender a propagação de sinais em fibras ópticas. Tem outras aplicações que elas ainda são um pouco mais rudimentares e eu não acompanho tanto, que é a relação com ondas marítimas e fenômenos solitônicos, com equações mais complicadas que KdV, e com tentativas de entender a equação, fugiu o nome, a equação para ondas que não é resolvível, e eu esqueci o nome do autor dela, óbvio. Na verdade, eu posso caçar aqui, né? Problems. Deixa eu ver, calma, que agora eu vou lembrar o nome. Navier-Stokes. Pronto. Vantagens de estar na internet, a gente pode caçar o nome que a gente esqueceu. Então, a gente pode entender, por exemplo, a equação de KdV em alguns contextos como uma aproximação para a equação de Navier-Stokes, entender um pouco do comportamento que a gente não sabe resolver ainda. Certo. Acho que eu já ouvi falar dessa equação também. A próxima pergunta da Lorena Lima. Professora, sobre Bethe-Ansatz. Dá para aplicar ele em modelos bidimensionais tipo grafeno? Ou MoS2, eu não sei exatamente o que é, etc. Até agora só vi na literatura aplicações em modelos tipo gases de férmions, etc. A questão, quando você está olhando para o grafeno ou para o sulfeto de molibdênio, você está olhando para sistemas que são bidimensionais, né? Ou seja, são sistemas em 2+1 dimensões. E existem tentativas de generalizar a teoria dos sistemas integráveis para esse tipo de sistemas com dimensionalidade elevada, mas não existem resultados convincentes o suficiente. Existem algumas coisas que deram certo, existe um monte de coisas que deram errado, exatamente porque a gente precisa encontrar esses ciclos para construir as cargas conservadas. E esses ciclos são triviais quando você tem uma única dimensão. Ou seja, você consegue, posto de outra forma, você tem uma única dimensão, você consegue restringir o espalhamento a colisões. Se eu tenho uma segunda dimensão, em vez desses caras colidirem, eu posso fazer essa voltinha. E é isso que complica a extensão de sistemas integráveis para mais do que uma dimensão. Eu estou deixando uma liberdade a mais e eu consigo evitar alguns espalhamentos que eu não queria evitar. Então, não existe nenhuma teoria fundamentada. Existem ideias que são emprestadas, por exemplo, o que você acaba usando muito para estudar o grafeno ou o sulfeto de molibdênio é o modelo de Hubbard. O modelo de Hubbard em 2D, ele não é completamente entendido, mas em 1D ele é muito bem entendido exatamente porque ele é um sistema integrável. Então a gente pode fazer algumas analogias e aprender algumas coisas com isso. Um comentário interessante é o Heisenberg resolveu o ferromagneto em 1928. E acho que no final do artigo dele ele faz um comentário, né, que ele espera em breve relatar resultados semelhantes para modelos bidimensionais. Isso em 28, e a gente não conseguiu ainda. Realmente o trabalho todo ainda não está feito, tem muita coisa a ser feita. Ainda bem, né? Isso garante que a gente tem emprego. Felizmente. A próxima pergunta. Quando que a integrabilidade interage com a correspondência DF-CFT? Acho que você já comentou um pouco, se você quiser falar mais alguma coisa. Não, basicamente aquele meu último slide, que a gente usa a integrabilidade como um método para... Porque assim, o grande problema da física basicamente, todos os nossos métodos de teoria quântica de campos são métodos perturbativos. Ou seja, a gente precisa abrir uma série de Taylor e a gente precisa garantir, de uma certa forma, essa convergência dessa série de Taylor. E o parâmetro que a gente vai usar está relacionado com a constante de acoplamento. Se a constante de acoplamento é baixa, a gente consegue garantir que essa série de Taylor tem um sentido físico. Se essa constante é alta, essa série não faz sentido, porque a série não pode convergir. E o que acaba acontecendo, por exemplo, quando a gente está na eletrodinâmica, que de acordo com a função beta, ela tem constante de acoplamento baixa para baixas energias, a gente pode fazer a expansão
do que está acontecendo em baixas energias. Se a gente vai para a cromodinâmica quântica, que funciona ao contrário, a gente só vai poder fazer expansões para altas energias. Para baixas energias a gente não sabe, porque o acoplamento é forte. Então, o que acaba acontecendo na conjectura da SFT é que a gente mistura esses limites, né? A gente leva o limite de baixas energias de uma teoria para o de alta de outra e vice-versa. Então, ela é uma teoria que tem uma conjectura que tem muito poder preditivo, porque ela me permite explorar o regime não perturbativo de uma outra teoria a partir do limite perturbativo da primeira, só que isso dificulta a demonstração. Ou seja, eu preciso desenvolver métodos não perturbativos que sejam válidos nas duas teorias. E calha que a integrabilidade é um dos caminhos encontrados como um método não perturbativo que me permite estudar todo o regime de constantes de acoplamento. Entendido, professora. Próxima pergunta. O conhecimento dos sólitons já foram usados em aplicações tecnológicas? Como eles são gerados naturalmente? Olha, se eles foram usados ou não, eu não sei. Eu sou uma física teórica, física matemática, e agora que eu estou começando a mexer com coisas mais próximas do mundo real, e ainda não brinquei com sólitons no mundo real de verdade para poder falar com propriedade o que é feito. Aquele vídeo que eu mostrei para vocês é um exemplo de sóliton gerado naturalmente. Então, basicamente, você dá um tapão, pelo que eu entendi lá, e gera a onda. Então, dá para fazer isso. Basicamente, é você garantir que você tem um pacote de onda e ele tem a forma preservada. Mas os detalhes técnicos de como fazer isso, pergunta para os físicos experimentais, não é a minha praia. Não quero que seja a minha praia, porque eu tenho aura de teórico, tudo que eu toco de experimento explode. Então, não é minha praia, eu não vou falar muito mais do que isso. Certo, professora. Próxima pergunta. Professora, deixa-me ver se eu entendi. Uma das aplicações da teoria de cordas seria hologramas ao estilo sci-fi? Não. Não. Teoria de cordas é um candidato à teoria de tudo, ou seja, é uma tentativa da gente estender o que o modelo padrão fala, porque assim, a gente tem uma teoria muito boa para descrever as interações eletrofracas e a interação forte, que é o modelo padrão. E basicamente ele prevê tudo que a gente consegue observar no LHC. Só tem alguns pequenos problemas. Assim, o primeiro, que não é nem um pouco pequeno, é que a gravidade não está nessa bodega. A gente não colocar a gravidade no modelo padrão. Exatamente porque se a gente tentar quantizar a gravitação de Einstein, né, como uma teoria de campos, a gente chega numa teoria que não é renormalizável, ou seja, ela não faz sentido de uma maneira global. A gente pode usar alguns limites para ter algumas informações, mas ela não é uma teoria estável. A ideia da teoria de cordas é, em uma parte, fornecer uma teoria quântica da gravidade. E o que acaba acontecendo aparece a conjectura da SFT, que é um exemplo do princípio holográfico, que realmente relaciona coisas em baixa dimensionalidade com uma dimensionalidade maior, ou seja, a gente consegue codificar informações de objetos quadridimensionais e objetos tridimensionais. E é basicamente isso que é usado numa das aplicações mais clássicas da teoria de cordas para calcular a entropia de buracos negros. Não vou entrar em detalhes porque eu também não lembro os detalhes dessa conta. Certo, então a gente continua pesquisando para fazer o holograma ao estilo sci-fi. Sim, isso pergunta para outros físicos, não para os físicos de altas energias. Eles não entendem, em geral, de hologramas, a não ser essa ideia de codificar informações em dimensionalidades menores. Certo, professora. A próxima pergunta é do Rafael Pacheco, acho que ele deu uma reformulada. Acho que entendi. Minha pergunta é: a estrutura do espaço de fase do formalismo hamiltoniano faz necessário o uso do espaço tangente, ou o espaço tangente, de alguma maneira, está dentro do de fase? Tá, se você está pensando no espaço, no espaço tangente no sentido das velocidades, basicamente é isso que o formalismo hamiltoniano, ele junta os dois espaços, num espaço só. Bom, Mas continua tendo... O que foi? Não, pode falar. Mas continua tendo a questão, por exemplo, se eu quiser usar para estudar eletromagnetismo, eu ainda vou ter que colocar estruturas adicionais, como eu tinha dito antes. Sim, então, se não tem mais nenhuma pergunta, a gente teve bastante interação no chat. A gente teve um último comentário da
Rebeca Bacani é que ela confirma que sua aula de teórica. Bom, se não tem mais nenhuma pergunta, eu gostaria de agradecer em nome do PET Física que você disponibilizou um tempo para dar essa palestra conosco. A gente agradece muito. Você pode fazer uma finalização. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra participar de eventos super legais como esse. Ainda mais um evento que só tem mulheres falando. Ainda mais num contexto da física, é uma coisa problemática. Pena que a Bibi não pôde falar hoje, que ela ia realmente mostrar quão importante é esse tipo de iniciativa, dado que a física ainda é dominada pelo homem branco cis hétero. Então é importante que a gente tenha mais diversidade na física, e vocês tiveram um papel muito importante em promover essa diversidade e mostrar que você não precisa ser homem para fazer pesquisa boa em física, você só precisa de um pouco mais de espaço. Então isso é um ponto muito legal, e precisamos de mais iniciativas como essa. Eu sempre gosto de falar que eu tenho um carinho especial pela UNB, pena que eu não pude estar aí junto com vocês, que era o meu plano original, tá em algum período desse semestre aí com vocês, para terminar um trabalho com arte. Não era também só por isso, mas ia ser muito mais divertido. Mas assim que a pandemia permitir, a gente resolve esse problema físico. E é isso, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham se interessado por integrabilidade, que é uma coisa super legal, e é ainda meio vista com, tá muito complicado. Mas não é. Tudo com o jeitinho certo é possível de ensinar. E então é isso, a gente termina a palestra por aqui. Eu gostaria de lembrar aos telespectadores que o link da lista de presença ainda está na descrição, então é importante que vocês assinem o quanto antes, que ele vai se fechar em breve. E a gente vai ter a próxima palestra às 15 horas com a professora Beatriz sobre astrobiologia. Que legal. E é por isso. E a gente espera que quando essa pandemia passar, você possa realizar trabalhos aqui na UNB. A gente ficaria muito feliz de tê-la aqui. É questão de tempo. Certo? Então, muito obrigado a todos, muito obrigado, professora. A gente se vê mais tarde. Tchau. Tchau.